Olá, hoje nós vamos falar como utilizar o suco para sua construção muscular. Se você é mulher com mais de 40 anos, precisa de construção dos seus músculos, está indo para academia, mas quer uma alimentação mais natural, quer desinflamar o seu corpo, por que não utilizar tanto o suco quanto o shake para essa construção muscular? Mas como que você pode fazer isso? Bem, nós temos vários fatores aqui em relação aos shakes. Eu já coloquei aqui no nosso canal também os sucos, que, por exemplo, o suco ele pode ser um suco detox, com certeza bem hipocalórico se você utilizar aí na sua construção mais folhas, tá bom? Mais hortaliças. Então nós não vamos ter uma quantidade calórica muito significativa, como quando nós utilizamos só frutas. Exemplo, um suco de manga com maçã tem muito mais caloria do que um suco de alface com, por exemplo, espinafre e uma maçã, que vai ter bem menos calorias. Então nós conseguimos sim organizar e fazer esse equilíbrio aí entre sucos. Os shakes, eles são mais fáceis de você conseguir colocar uma construção, né, uma quantidade de alimentação que tenha mais proteína por causa realmente da sua própria construção. Ele é mais à base de leite vegetal, então ele tem ele tem um valor calórico maior, com certeza, mas ele também vai ter mais facilidade de você trabalhar com sementes, por exemplo. Então ele tem um outro objetivo. Eu gosto muito de utilizar os shakes, às vezes até como um pré-treino para uma construção aí, uma construção não, um fortalecimento, uma reserva de uma energia para um treino, e o suco às vezes até como um pós-treino, dependendo como for, se você não fica tanto tempo assim na academia e se você justamente faz uma atividade física para manter um peso bacana, mas também não são tantas horas que você então pode usar o pós-treino, o seu almoço. Então você utilizaria mesmo o suco para essa construção muscular. Mas como que eu faço isso? Imagina que você precisa colocar nesse suco ou nesse shake, mas vamos falar do suco nesse momento, você precisa colocar nesse suco um alimento ou um elemento que seja nele, que você pense que tenha mais, não que você pense que tire de qualquer lugar, mas que você saiba, vamos colocar assim, que tenha mais proteína. Então, eu vou te dar uma forma bem organizada aqui. Exemplos. Se eu colocar no meu suco uma cenoura, eu vou ter um valor proteico maior. Em média, 100 gramas de cenoura, que pode ser uma unidade de uma cenoura grande, normalmente tem 0,9 a 1 grama de proteína. Então, quando eu coloco essa cenoura nesse meu suco, eu torno ele o quê? Um valor proteico maior, tá? Quando eu tenho, por exemplo, quando eu coloco uma colher de sopa de Ora Pronobis, né, em pó, nesse meu suco, eu tenho 2 gramas de proteína. Ou quando eu coloco, por exemplo, uma colher de linhaça triturada, eu tenho em torno de 1,5 grama, 1,3 gramas de proteína. Então, eu consigo construir um suco proteico, fazendo com que ele vai me auxiliar na construção de massa magra. Outros pontos importantes, além do fator proteína, é nós entendermos que nós precisamos também ter nessa construção gorduras boas. E no caso, ácidos graxos, que poderia ser o nosso rico ômega 3, que nós temos o que na linhaça, mas nós também podemos encontrar em algumas frutas, como por exemplo um abacate, já fazendo mais sentido, então, um shake. Então mas qual que eu utilizo? Tanto faz, um dia você pode utilizar shake, outro dia você pode utilizar suco, ou você pode utilizar um shake como pré e um suco como pós, para ter um equilíbrio calórico, né? Aí não ter tanta caloria do que como se você fosse ter uma outra refeição mais completa depois do seu treino. Um suco vai valer bastante e o shake vai te dar energia, como eu já expliquei anteriormente. Tá? Outro ponto importante quando nós utilizamos os sucos é porque nós podemos aumentar a quantidade de fibras. Particularmente, eu gosto de qual suco? Fala, ai, mas não sei qual o suco perde as fibras. A minha dieta ela é muito à base de fibra. Então, se nós não cuidarmos, nós passamos o dia no banheiro, porque nós utilizamos muitas sementes. Então, eu não tenho muito medo de perder fibra do suco. Mas é interessante que nós podemos utilizar as fibras como prebióticas, ou seja, os carboidratos não digeridos, para que possam alimentar as bactérias boas, né? Não digeríveis, carboidratos não digeríveis, bactérias boas do nosso intestino. Então, isso vai fazer muito sentido. Então, nós podemos utilizar essas fibras para
para ser o alimento dessas boas bactérias, fazendo com que nós também temos uma quantidade, né, vamos, logicamente, vai no banheiro e vai defecar um volume maior, mas que não vai ser difícil, porque o suco ele tem o que? Água. Você não pode ter água, não pode ter fibra sem água, mas se você tem fibra e tem bastante água, vai aumentar esse fluxo mesmo e você vai no banheiro com muita mais facilidade. Funciona como um efeito laxativo. Além de você poder enriquecer também com vitamina A, B e K. Vitamina A é rica em beta-caroteno, licopeno, então você consegue nessas frutas tanto mais amareladas e vermelhas, tá? Alaranjadas. Você vai conseguir bastante. Você também vai conseguir bastante, como eu já falei, complexo B, tirando B12, mas todas as frutas têm o complexo B, então isso é muito bacana. E a vitamina K, que hoje é muito estudada, a gente sabe a importância dela, principalmente combinada com vitamina D e o magnésio, porque ela auxilia na absorção absorção do quê? De magnésio para os nossos ossos, né? De cálcio, desculpa, para os nossos ossos. Então você não precisa ficar utilizando cálcio. Você fazendo uso da vitamina D, o uso do magnésio e o uso da vitamina K, você vai ter essa absorção de cálcio necessária. Porque às vezes nós temos o cálcio na alimentação, só que ele é todo excretado. Então nós precisamos da vitamina K para evitar osteoporose, tá? Principalmente osteoporose, tá? Mas principalmente também fortalecimento de articulações, das nossas articulações, das nossas cartilagens, dos nossos ossos. E nós não precisamos suplementar tudo. A suplementação de vitamina K é importante, mas nós podemos fazer uma boa suplementação também com sucos. Então já fica aí uma bela de uma sugestão. Claro que você também precisa olhar a quantidade de açúcar que você vai colocar nesse suco. Porque, por exemplo, se você coloca uma fruta com um suco com muita fruta, então, por exemplo, doce como manga e maçã, como eu já disse anteriormente, você vai ter uma quantidade de açúcar muito maior. Então, tenta colocar nesse suco, junto com as folhas, frutas menos calóricas, e nós temos várias. Nós temos morango, abacaxi, uva, tá? São frutas com certeza as mais indicadas para um suco se você não quer ter uma quantidade de frutose muito alta. E quando nós colocamos fibras, como por exemplo a linhaça, que foi dito lá no início, que é um valor proteico muito bacana, nós também conseguimos fazer com que crie uma resistência, não uma resistência, mas crie um aumento moderado de glicose no seu organismo, vai ter pico, entendeu? Vai ter aí um moderado, então vai distribuir esse açúcar de forma mais moderada, evitando assim uma resistência à insulina ou mesmo uma diabetes. Então isso é muito bom, é o que nós queremos também. Eu espero que tenha feito muito sentido tudo que eu te disse. Lembrando que agora, como que a gente faz a conservação? Eu particularmente gosto de lavar todas as minhas frutas. Normalmente eu pego 1 litro de água e coloco 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio. E aí eu deixo ali 20 minutos, depois eu deixo escorrer bastante na água corrente. E se você ainda está muito assustado por causa do hipoclorito, coloca agora numa imersão com água com vinagre. Porque tem frutas que têm muito agrotóxicos. Então é melhor a gente tirar esses agrotóxicos, tá bom? Se você tiver uma outra maneira de limpeza, ok, não tem problema. Retire os pedaços machucados e, logicamente, fique com aqueles pedaços que estão inteiros e mais saudáveis da fruta. Eu, particularmente, congelo, porque senão, na minha realidade, eu não consigo fazer suco todos os dias. Podemos fazer pequenas trouxinhas e congelar esses sucos e utilizar ele de forma diária, e aí você se planeja para 7 dias. Lembrando que você precisa também, se você não conseguir tomar o suco na hora, porque o ideal é tomar na hora, suco ou shake, você pode espremer um limão. O limão, além de ser rico em nutrientes, ele preserva os nutrientes ali já. Então, às vezes você não consegue tomar o suco agora, mas você vai tomar o suco em 1 hora. O limão, ele preserva esses nutrientes. Então, isso é muito bacana. Existem 3 fatores que estragam o suco ou shake: o ar, o calor e a luz. Então, nunca deixe suas frutas e hortaliças onde pegue sol, num lugar muito quente. E principalmente as sementes ou suco, feche com uma garrafa, um vidro que realmente vede bem para não ter a entrada do ar, tá bom? Hermeticamente é o melhor. Mas, por exemplo, eu vou te mostrar um de chá. Esse é de chá, tá bom? Que eu tenho uma garrafinha. Então, aqui é uma garrafinha térmica, ó. Então, eu coloco aqui, ela tá bem no escurinho aqui, eu fecho, conservo da luz, né? No caso, não do calor, porque é um chá, mas como ela é térmica, essa garrafinha, poderia ser um suco e conservar a temperatura dela. E do ar também. Então, você precisa utilizar ambientes que não tenham nem calor
nem ali o ar que possa danificar aquele suco, né? Fazer a degradação daquele suco, e nem a luz solar, tá bom? Então armazene no lugar correto, armazenar num pote bem fechadinho. Eu espero que tenha feito sentido. Se fez sentido esse suco, ele te ajudou na sua construção muscular, se fez sentido mesmo, fala pra mim, comenta aqui abaixo, eu vou ficar muito feliz e vou trazer mais conteúdos assim. Dá uma olhada sempre na descrição, porque tudo que eu trago aqui eu faço com as minhas amigas Fitonutri e a gente consegue sim no programa de fitoterapia. Eu sou nutricionista e fitoterapeuta, ou seja, eu utilizo as técnicas dos chás, dos shakes, dos sucos para organização hormonal da mulher, para desinflamar o corpo e temos um resultado assim mais eficaz no processo da próprio amadurecimento. Ou seja, se você está com 40, 42, 45, antes de sair fazendo suplementação, você tem que fazer uma reeducação, mudar os seus hábitos e colocar sim a fitoterapia e sementes no seu dia a dia, que você vai perceber que essa idade de uma mulher madura vai ser muito bem-vinda e todos esses sintomas que nós temos, calorão, mal-estar, podem diminuir significativamente na nossa vida, tá bom? Por quê? Porque nós vamos conseguir equilibrar os nossos hormônios. Espero que você tenha gostado, como eu te disse, se gostou, curte, compartilha e segue aqui o canal. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau!